O que nós chamamos de iniciação é uma expansão especial da consciência. Então, quando há essa expansão especial da consciência, nós mudamos de ponto. Nós não estamos mais vendo as coisas da mesma forma. Então, quando a gente tem uma expansão de consciência, a gente vê diferente aquilo que via. Nós não ficamos com aquelas visões estratificadas, cristalizadas. A gente vê as coisas de forma diferente. E de expansão em expansão de consciência, nós acabamos vendo tudo de forma muito homogênea. Até que nas expansões mais adiantadas, a gente não faz mais diferença entre as coisas. Mas isto é uma questão de desenvolvimento da consciência. Uma pessoa está perguntando qual é a diferença entre teosofia e antroposofia. Teosofia é a sabedoria universal. Teosofia não é uma seita. E houve sim vários movimentos durante toda a história da Terra, teosóficos. Teosóficos, isto é, houve sempre escolas de sabedoria. Esta teosofia que aconteceu mais recentemente é a mesma coisa, é uma reencarnação do mesmo movimento. Agora, a teosofia trata das coisas de Deus, não é? Trata das coisas da criação, como vocês sabem. Antroposofia foi um movimento que se destacou da teosofia, porque não estava de acordo com coisas de personalidade, coisas. Então se destacou da teosofia, se tornou independente. Os próprios fundadores da teosofia brigaram entre eles, porque a humanidade sempre briga, não é? O ser humano, vocês sabem como é, né? Enquanto ele não chega na quarta iniciação, ele pode fazer qualquer coisa inesperada. É só depois da quarta iniciação que a gente é seguro. De forma que não se admira que se reúnem seres de grande valor e que briguem entre si. Quer dizer que não eram iniciados 4 vezes. Eram iniciados uma vez, 2 ou 3. A primeira iniciação é uma iniciação física. A primeira iniciação, esta primeira expansão de consciência, diz respeito ao corpo físico, etérico. A segunda iniciação, a segunda grande expansão de consciência humana, acontece no corpo astral. E a terceira iniciação acontece no corpo mental. Então a primeira e a segunda e a terceira são iniciações que acontecem nos corpos. A pessoa não é segura. Ela tem uma expansão maior do que a média, do que as outras pessoas, mas não é segura. A pessoa é segura quando está na quarta iniciação, aí sim. Porque aí o físico, o emocional e o mental já estão organizados, já estão alinhados. E a quarta iniciação é uma iniciação mais superior. A hierarquia planetária não considera a primeira, nem a segunda, nem a terceira iniciação. Nós que consideramos, porque é um trabalho primário que acontece. A hierarquia nos considera iniciados depois da quarta iniciação. Antes da quarta, ninguém é seguro. De forma que não é de admirar que teósofos briguem com teósofos, isso não é nada de admirar. É sinal que não eram iniciados 4 vezes, os que brigaram. A transformação que a mãe fez nas células era que nível de iniciação? Não nos cabe dizer qual é o nível de iniciação de uma pessoa. A gente pode falar isto assim, teoricamente, para nós sabermos, mas não se pode dizer quem é iniciado e em que grau. A mãe era uma grande iniciada. A mãe era iniciada há muitas encarnações. E a mãe era um ser que acompanhava a evolução da Terra desde o começo. E uma pessoa está querendo saber sobre as escolas de iniciação antigas. Hoje é o dia das iniciações. Interessante como as ideias se reúnem, não é? Vê-se que é um assunto mesmo que tem que se falar.
e queria saber sobre as escolas de iniciações antigas, egípcias, tibetanas, hebreias, druidas, etc. Se existe ainda alguma hoje. Estas iniciações diziam respeito às suas épocas. Então, cada época tinha o seu sistema de iniciar. Essas iniciações que são históricas, famosas, isto tudo passou para os planos internos. Não existe mais nada disto aqui no plano físico. Então, quem hoje diz que faz iniciação druida, faz iniciação egípcia, isto tudo é falso. Essas coisas todas passaram para os planos internos. E hoje, o que nós consideramos uma grande expansão de consciência é o nosso corpo físico, astral e mental unidos se alinharem com a alma. Isto é o trabalho de hoje. Hoje se faz o alinhamento dos corpos da personalidade e quando esses corpos estão perfeitamente alinhados, quando esses corpos estão perfeitamente harmonizados, eles se coligam com a alma e a alma passa a fluir através deles. Então a ação do ser humano passa a ser uma ação guiada pela alma. Em princípio, a alma guia as ações. Depois, à medida que esses corpos vão ficando cada vez mais unidos, cada vez mais coerentes, cada vez mais purificados, aí a alma, além de guiar, a alma pode se expressar por eles. Mas isto já é um trabalho um pouquinho mais além do trabalho normal de purificação e de alinhamento. Então, isto é o que se faz hoje. E nisso não está em primeira, nem segunda, nem terceira iniciação. Isto é um trabalho para todos nós. Teríamos que alinhar os nossos corpos da personalidade, teríamos que nos concentrar na alma, teríamos que fazer contato com o eu superior, com o ser interno, que está na quarta dimensão, e sermos canais para este ser interno. E as iniciações são desse ser interno. Lá no nível dele, compreendem? De forma que se alguém chegar para vocês hoje e disser, eu sou iniciado, ore por ele. Porque não deve estar regulando ou deve estar muito enganado. Porque as iniciações são todas nos planos superiores, nos planos internos. Aqui nós temos que ser seres alinhados com o eu superior, com a alma. E à medida que vão se dando os encontros internos, aí se a mônada ainda está encarnada, ela passa a se expressar através dos veículos. Mas isso é um pouco raro. Pouco raro porque uma mônada já bastante evoluída trabalha nos outros planos, já não encarna mais. Então trabalha nos outros planos, há muito o que fazer nos outros planos, né? E em certos níveis não há possibilidade de trabalhar com corpos, precisa trabalhar com a mônada mesmo, ou com uma alma muito evoluída. De forma que o sistema hoje é outro, o sistema hoje é diferente. Mas todas essas coisas antigas são muito úteis para nós porque elas trazem muitas regras espirituais, elas trazem muitas normas morais, muito interessante isto para nós nos formarmos. Mas estamos numa outra época, não? E hoje as coisas são um pouco diferentes. E há seres que são levados a outros planetas e lá passam por um processo todo e vivem em nível de outro planeta. Às vezes são repostos aqui e nós não podemos chamar isso de um iniciado. Isto é um outro processo, porque a iniciação antiga se dava aqui. Mas hoje não. Hoje uma pessoa é levada para Júpiter, passa lá um tempo e volta completamente diferente, volta outro. Então, hoje as coisas são muito diferentes. E nós temos que sempre ser humildes, jamais pensarmos que somos alguma coisa, porque se nós não somos humildes, nada se pode fazer conosco realmente. Porque o homem é imprevisível. E enquanto ele não tem 4 expansões, ele não é absolutamente seguro. Você pode esperar qualquer coisa de um homem normal, como todos nós. E o que são os hierofantes? Pergunta uma pessoa.
O que é chamado de hierofante é um ser ou uma energia que conduz as nossas forças e as nossas energias durante uma ampliação de consciência. Então, quando a nossa consciência se amplia, quando nós damos um passo com a consciência, aquilo produz no nosso ser uma grande transformação no campo da energia. E aquilo é uma transformação tão grande que precisa de ajuda. Precisa de ajuda para poder se introduzir nos corpos sutis, no corpo mental, no corpo astral, no corpo etérico e até mesmo no corpo físico, em certos casos. Então, os hierofantes são os que auxiliam essas forças humanas durante o processo de uma ampliação de consciência. Agora, há certas expansões de consciência que são feitas externamente, isto é, um grande ser, ou uma nave, ou uma presença de um ser extraplanetário, isto pode nos iniciar em alguma coisa na qual nós ainda não somos experientes. Então, sempre nesses casos, é preciso o auxílio de algo, ou preciso o auxílio de alguém para que aquele processo se torne ameno, digamos assim. E principalmente é um ser que está ali para auxiliar a que os corpos nossos não estranhem uma nova energia ou não estejam diante de uma modificação, de uma transformação muito violenta. O trabalho do hierofante é muito importante. Naquele livro Sinais de Contato, se fala um pouco sobre este assunto, do ponto de vista da ajuda das naves durante essas nossas expansões. Agora, uma pessoa está fazendo perguntas a respeito das iniciações. Ele diz: ontem se disse que os iniciados de 7º grau já não encarnam nesta Terra. E quanto aos iniciados de 5º grau? No glossário esotérico, o tema iniciação é tratado da página 203 até a página 215. E lá se informa como era a iniciação no passado, como é hoje e como será no futuro. Lá tem também instruções a respeito da nossa preparação para essas expansões. Tem também lá a repercussão dessas expansões em nós e no nosso mundo, no nosso ambiente. E também termina essa série de páginas com as coligações nossas com os centros planetários durante estas expansões. E quais são os centros planetários que auxiliam nestas expansões. Enfim, ali apresenta-se os centros planetários não só como hierofantes, mas os centros planetários como verdadeiros iniciadores nossos. Então isto é muito importante, porque havia muitas pessoas que, para terem uma expansão de consciência no passado, tinham que encontrar alguma pessoa que já tivesse tido. E aquela pessoa, então, seria um elemento de ajuda ali. Hoje, os centros planetários estão neste papel. De forma que, se nós tivermos uma profunda coligação com um centro planetário, hoje isso corresponde a nós encontrarmos um iniciado no passado. Hoje nós não precisamos encontrar um iniciado. Se nós fizermos um contato interno com um centro planetário, nós estamos no caminho das expansões de consciência. Isto é que é a informação nova com respeito a este tema. E é bom que a gente conheça esse processo, teoricamente, para que a gente não coloque obstáculos quando um processo assim tiver possibilidade de acontecer conosco. Porque nós podemos colocar obstáculos, sem querer ou, às vezes, até bem conscientemente. Agora,
esta pessoa está perguntando essas expansões de 5º grau, ou esses iniciados de 5º grau, se esses estão encarnados. O que nós chamamos de uma expansão de 5º grau é quando o raio da mônada, a energia da mônada, a energia do espírito, entra em plena atividade no indivíduo. Então, esta energia do espírito entra em plena atividade. E o centro planetário que cuida dessa expansão de 5º grau é o centro de Mistritlan ou é o centro de Iberá. Então, cada centro cuida de uma determinada expansão. Mistritlan e Iberá cuidam deste 5º grau. É claro que um indivíduo com uma expansão de 5º grau, se ele não for muito experiente, se não estiver muito protegido, ele vai parecer um indivíduo muito estranho para a humanidade normal. Não só nas suas atitudes, como também em muitas outras coisas, principalmente na sua vibração. De forma que um indivíduo de 5ª iniciação, em geral, não está muito visível ou não está encarnado, em geral. Mas não impede, se ele tiver um grande autocontrole, que possa inclusive controlar a sua irradiação.